o noticiário vai voltar a falar dele, o Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente vai conversar com o nosso diretor de conteúdo do Grupo Bandeirantes, André Basbaum, para falar sobre a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. Falaremos também da indicação para o novo Procurador-Geral da República. Mas é o Supremo o personagem central. O Supremo foi o personagem da semana passada, o Supremo foi um dos temas do Canal Livre com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e faz todo sentido que a gente esteja discutindo o Supremo Tribunal Federal em função da reação absolutamente desmedida, desproporcional de alguns ministros do Supremo a uma decisão tomada no Senado, que é parte da votação de uma emenda constitucional, digo parte porque o Senado vota e a Câmara tem que votar, fazendo um ajuste fino. Não é uma mudança de rito, não é uma interferência numa cláusula pétrea. Cláusula pétrea na Constituição, você sabe, tem coisas que você não pode mexer. Por exemplo, você não pode tratar de separação dos poderes, você não pode fazer nada que interfira na separação dos poderes, porque os poderes no Brasil são separados, distantes, e um não pode mexer no outro. Mas não é que um não possa dizer como o outro pode funcionar, não pode mexer nos limites do outro poder. E o que o Senado fez foi o seguinte, uma discussão que está na Constituição, uma discussão que está na legislação, e eu vou mostrar que está em autores que discutem esse tema, que é, afinal, como é que um colegiado, que o Supremo Tribunal Federal é um colegiado, como é que um colegiado como o Supremo Tribunal Federal permite que um de seus integrantes possa derrubar uma lei aprovada por um outro colegiado, no caso, Senado e Câmara, ou emenda constitucional. E aí é interessante, porque tem um livro de autoria do Luiz Roberto Barroso, cujo título, Fábio França, é O Controle da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Veja, é só o assunto que a gente está tratando, o controle da constitucionalidade no direito brasileiro, autor, Luiz Roberto Barroso. E ele diz lá pelas tantas no livro dele o seguinte: salvo em relação às matérias protegidas por cláusula pétrea, a última palavra acerca do que deve ser o direito constitucional em dado momento é do Congresso Nacional, no exercício do seu poder constituinte derivado, de fato, discordando o poder legislativo da inteligência dada pelo Supremo Tribunal Federal a uma norma constitucional, sempre poderá emendá-la. Meu Deus! O Luiz Roberto Barroso, agora presidente do Supremo Tribunal Federal, escreveu um livro em que ele trata do tema central da discussão da semana passada, que é o controle da constitucionalidade no direito brasileiro, e ele pega e diz que cabe ao Congresso Nacional emendar a constitucional, fazer uma emenda constitucional, sempre que entender que a Constituição, do jeito que ela está escrita, não está ok, e isso é ok e cabe ao Congresso. E aí você vê que coisa interessante, porque tem casos práticos mostrando o seguinte. Fábio, é inacreditável. Em 2013, aliás, em 2012, o Congresso Nacional aprovou uma lei redistribuindo os royalties de petróleo no Brasil. Lei 12.734. Então, os royalties eram distribuídos de um jeito e passaram a ser distribuídos de outro, por determinação do Congresso Nacional. Lei. Aí a ministra Carmen Lúcia, uma pessoa com a sua caneta, em 2013, pegou e decidiu o seguinte: não, essa lei não vai entrar em vigor do jeito que está escrita. Por quê? Porque eu não quero. Ela foi provocada pelo governo do estado do Rio de Janeiro e tal, e ela falou, eu não quero. E ela derrubou vários artigos, a entrada em vigor imediata de vários artigos. Fábio, você viu a data que eu falei? 2013. Nós estamos em 2023. Passaram-se 10 anos e a lei não está em vigor. Por quê? O Supremo Tribunal Federal sentou em cima desse troço, não votou no plenário do Supremo se a posição da Carmen Lúcia estava certa ou errada. Resultado, esse negócio foi parar num tal Centro de Soluções Alternativas de Litígios, CESAL, onde, e eu imaginava que o Centro de Soluções de Litígio era o próprio Supremo Tribunal Federal, não, eles criaram um Centro de Soluções Alternativas de Litígio, e eles colocaram esse projeto lá. Então agora as pessoas vão tentando fazer acordo. O que diabo a Carmen Lúcia ou qualquer ministro do Supremo tem que se preocupar em fazer acordo? Tem que votar! Então ela decidiu monocraticamente, ela decidiu sozinha interromper a redistribuição dos royalties de petróleo
No Brasil, 10 anos se passaram. Nós estamos falando de 90 bilhões de reais, Fábio, que não trocaram de mãos, enriquecendo um Estado e em detrimento de outro, ou de outros, porque a ministra Carmen Lúcia entendeu que era injusto. Como? Com base em quê? Ela... Nela. Ah, porque o governador escreveu lá uns papeluchos, aí um outro governador depois escreveu e ela falou, quer saber? É injusto mesmo, não vamos botar em vigor, que eu não gosto. Em vez de passar para o plenário. E o plenário não decidiu até hoje. 10 anos. E alguém acha que não é razoável o Senado dizer, desculpa, uma lei neste país, quando votada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, só pode ter a sua constitucionalidade questionada, aliás, questionada sempre, mas julgada, a lei julgada inconstitucional, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E a Carmen Lúcia fez isso monocraticamente e assim estamos pendurados. Não há uma decisão do plenário em relação a esta lei. A ministra Carmen Lúcia dirá em favor dela que em mais de uma ocasião ela colocou essa lei à disposição do plenário para votar. Mas o que eu estou dizendo é, a máquina chamada Supremo Tribunal Federal conseguiu 10 anos de enrolação. Qual é o valor disso tudo? Quanto dinheiro está em jogo? Quanto Estado e município foi prejudicado? Quanto Estado e município foi favorecido? Quanto dinheiro em jogo rodou para lá e para cá com advogados e advogados e advogados e advogados em torno de uma decisão da ministra monocrática. E isso não pode ser discutido porque isso produz uma reação do ministro Gilmar, do ministro Barroso. E aí então a gente tem que ficar com medinho. Veja, existe uma turma que não merece espaço e prestígio, que é a turma que questiona a instituição Supremo Tribunal Federal. Essa não merece espaço, não merece prestígio. Gente capaz de dizer que basta um soldado e um cabo e um jipe e você fecha o Supremo. Fora essa turma! Não cabe uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal, como alucinados, aloprados, debilóides fazem o tempo inteiro. Fora STF. Isso é ridículo. Agora, também não cabe, posto que esses são amalucados, impedir o debate sobre os limites dentro da Constituição, como deve ser. Por que nós criamos os 3 poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário? Porque é mais simples, independentes entre si, harmônicos, porque é mais simples? Não, não é mais simples. O mais simples é a monarquia mesmo. O mais simples é a monarquia absolutista. O mais simples é o Estado sou eu. O mais simples é o Rei Sol. O mais simples é o Luís XIV. Não tem nada mais simples do que isso. O rei faz tudo, tudo, tudo. Cria o imposto, recolhe, controla, faz a lei, tudo, tudo. É muito mais simples. Não gostou das ordens do rei? Olha, é melhor acatar ainda assim. Se tiver força política, não gostou das ordens do rei, derruba o rei, degola o rei, põe um novo rei ali. É mais simples. Só que não é mais justo, porque o poder não tem limite. E se você não tem limite, você tem abuso, você tem arbitrariedade. Então, quando você cria um sistema, como a gente criou, de executivo, legislativo e judiciário, não é para ser mais simples, é para ser mais justo. Não é para ser mais simples, é para ser mais correto com quem não tem o poder. Com quem não tem o poder, que é a sociedade brasileira, que é dona do poder, é todo o poder das autoridades constituídas, sempre lembra o presidente Temer, a chamada autoridade constituída foi constituída pela sociedade. Mas, de todo jeito, são os poderosos que devem ser controlados. E os poderosos controlados são controlados por esses sistemas, inclusive num jogo de freios e contrapesos, para que um poder não se sobreponha ao outro poder. E, neste momento, a hora que, numa canetada, um ministro do Supremo Tribunal Federal tem o poder de interromper uma lei, ele está com poder desproporcional? Sim. A decisão monocrática ela é importante e ela é importante para os momentos chaves. Para você ter um pedido de habeas corpus, alguma coisa, tem que ser uma decisão monocrática. Não vamos ficar esperando o plenário, até porque o plenário tem muita coisa para resolver, mas não faz sentido que essa discussão não se coloque. Daqui a pouco a gente vai conversar, como eu disse, com o André Basbal, para falar um pouco justamente sobre as mudanças no Supremo. Haverá, porque vai haver a indicação do Flávio Dino, senador da República, ministro da Justiça, tendo nome
apontada no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.